Aleluia. Nós servimos a um Deus que é especialista em sonho, amém? Então vamos lá. Assim diz o texto sagrado, capítulo 37, versículo 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são a geração de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia mais notícia dele ao seu pai. Versículo 3. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. E vendo, pois, seus irmãos, que seu pai amava mais do que a todos eles, odiaram, e não podia falar com ele pacificamente. Teve José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso os odiaram mais ainda. Amém? Só até aí. Pode sentar dando glória a Deus, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. José era um sonhador. Aleluia. Eu creio que cada um de nós que estamos aqui temos sonhos e sonhamos e pedimos que Deus realize os nossos sonhos. Mas assim como foi na vida de José, nem sempre é fácil. Aleluia. José teve diversos sonhos, e ele contou alguns dos seus sonhos aos seus irmãos, e isso foi um dos motivos para que seus irmãos odiassem. Aleluia. Existia o fato de José ser mais amado, existia também um fato de Jacó, seu pai, aleluia, reconhecer a diferença de José para seus irmãos. José era diferente dos seus irmãos. Aleluia. José, ele não compartilhava das mesmas atitudes dos seus irmãos. E de vera, José trazia a seu pai a notícia das más obras dos seus irmãos. Aleluia. E por isso, Jacó o amava. E fez questão de mandar confeccionar uma túnica de várias cores para José. Aleluia. Uma túnica colorida, uma túnica bonita, para que ele se destacasse entre seus irmãos. E por causa dessa bendita túnica, aleluia, começou ali a inveja dos seus irmãos, a perseguição dos seus irmãos. Além do fato da túnica, José era conhecido como sonhador. Ah, José só sabe sonhar. Aleluia. Esse menino só sabe sonhar. Aleluia. E começou um tipo de zombaria com seus irmãos. Aleluia. E quando José começa a contar os seus primeiros sonhos, aleluia, ele fala sobre os molhos dos trigos que foram amarrados. E José fez um molho maior do que todos os seus irmãos. E o seu molho ficou em pé. E os seus irmãos se inclinaram perante José. E após José contar esse sonho, aí foi que o ódio dos irmãos começou mais e mais, ao ponto dele não suportarem José. José não podia nem falar com eles. Aleluia, que eles já se iravam com José. E dali começou a zombaria. Mas José não ficou só por aí, e começou a sonhar novamente. Só que dessa vez ele sonhou com 12 estrelas, o sol e a lua se inclinando perante ele. E até o pai dele ficou um pouco equivocado com esse sonho. E disse: será, José, que tu vai reinar sobre nós, sobre eu, sobre tua mãe e sobre teus irmãos? Mas só que tem uma coisa: Jacó, aleluia, Jacó também era um homem que sabia os mistérios do sonho. Jacó também era um homem que temia Deus. Era um homem que Deus se revelava com ele, que falava com ele.
E Jacó guardava aqueles sonhos proféticos, porque os sonhos de José eram proféticos. Os sonhos de José eram um projeto de Deus. Deus tinha algo com aquele jovem. Deus queria fazer algo na vida daquele jovem, mas os seus irmãos tentaram impedir que José sonhasse. Os seus irmãos invejaram toda aquela túnica. Só que tem uma coisa, irmão: o que é seu, o que é meu, o que é do pastor Jerônimo, ninguém toma. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos de José queriam de todo jeito tomar a túnica de José. Aleluia. E conspiraram até matar José. Jogaram numa cova. Aleluia. E ficaram decidindo sobre o futuro da vida de José. Vamos matar? Não. Rubem impediu, disse: ele é nosso sangue, ele é nosso irmão. Aleluia. Mas eles ainda pensaram em José e venderam José como escravo para os medianitas, que ia de caravana para o Egito. E José foi vendido por 20 moedas de prata. Esse foi o valor que os seus irmãos avaliaram que José valia. E ali começa a trajetória de sofrimento de José. Mas só que tem uma coisa: no meu e no seu sofrimento há um propósito de Deus. Aleluia. Deus está trabalhando. Aleluia. Até mesmo quando você não está entendendo os porquê, os para quê. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou com essa enfermidade? Você não está entendendo o trabalhar de Deus. Aleluia. Mas a Bíblia diz que o fim das coisas são melhores do que o começo dela, não é assim? Aleluia. O final das coisas é melhor do que o princípio dela. Aleluia. José não estava entendendo nada. O que foi que eu fiz com meus irmãos? Ele não entendia o motivo do ódio, o motivo deles querer matar ele. José era um jovem inocente e sem maldade. E muitas das vezes a gente está inocente nas questões, nas acusações, nas calúnias, nas defamações, nas suspeitas. Às vezes a gente está querendo ajudar, às vezes a gente está querendo somente se unir, a gente às vezes só está querendo, aleluia, fazer parte de uma família. Esse era o sonho de José. José só queria ser amigo dos seus irmãos, mas ele não concordava com as atitudes deles. Aleluia, vocês estão entendendo? José era diferente. Aleluia. Porque, irmão, a gente não podemos concordar com tudo, principalmente com as coisas erradas. Essa era a diferença de José para os seus irmãos. Era onde ele se destacava. José não enganava seu pai. José não defraudava seu pai. José não matava cordeiro para se alimentar com seus amigos. Não vendia os animais, as ovelhas, como seu irmão fazia e escondia do seu pai. Muitas coisas eles faziam de errado. José relatava as coisas erradas e trazia para o seu pai. E dizia: eles fizeram assim, assim, assim. Porque ele não concordava com ele. Além desse fato, o pai amava ele porque ele era filho da sua velhice. Aleluia. Mas havia um mistério sobre a vida de José, como há na sua vida e na minha. A túnica simboliza uma vestimenta. Aleluia. A túnica de José, aleluia, ali era uma túnica do filho preferido. Mas José não só usou essa túnica, não. A túnica de José parecia a túnica de um príncipe, ou de alguém, de um noivo que ia se casar. Aleluia. Só era confeccionar aquelas roupas para quem tivesse um motivo muito especial, um casamento, um noivado, ou só príncipe se vestir daquele jeito. Mas José ficou tão feliz com aquela túnica que ele dormia com ela, ele ia trabalhar com ela, e isso causou mais inveja dos seus irmãos. Porque não existe sentimento pior, mais pobre, chamado inveja. Aleluia. Deus, aleluia, o que Ele tem para mim e para você, irmão, aleluia, porque Deus trabalha na minha vida e na sua de maneira diferente, não é assim? Aleluia. Muitas vezes a gente fica, de vez de se alegrar com a vitória do irmão,
a gente fica triste. Isso acontece. Aleluia. Mas nós não podemos ser assim. Porque o Deus que deu vitória a seu irmão, que está fazendo na vida do seu irmão, é o mesmo Deus que vai fazer na sua. Então se alegre com a vitória do irmão. A Bíblia não diz, né? Chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. Às vezes é mais fácil a gente chorar do que se alegrar com a vitória do irmão. Aleluia. Tem gente que chora, aleluia, mas não quer se alegrar com a vitória do irmão. Aleluia. E era assim que era mais ou menos o caráter dos irmãos de José. Eles ficaram enfurecidos. Aquela túnica colorida causou uma inveja tremenda, chegar ao ponto de eles quererem matar. Agora tem uma coisa: depois que eles venderam José e mataram o cordeiro, e com o sangue do cordeiro melaram a túnica todinha e trouxeram para o seu pai. Vê se tu reconhece se realmente